Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O Ministério Público da Paraíba, por intermédio do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial, realiza, a partir desse momento, o webinar Tratamento das Vítimas sob a ótica do julgamento com perspectiva de gênero. Contamos com a participação dos nossos palestrantes, a doutora Ivana Farina Pena e a doutora Sara Sampaio, e a doutora Dulcerita Alves, que é do Ministério Público do Estado da Paraíba, a doutora Sara, que é do Ministério Público da Bahia, e do Goiás, do Ministério Público do Estado do Goiás, a doutora Ivana Pena. Eu passo, nesse momento, a palavra para Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Hortêncio Rocha Neto, para abrir esse nosso webinar desta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Muito bom dia, doutor Hortêncio. Com a palavra, o senhor. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar, primeiramente, as nossas palestrantes, no momento também que faço o agradecimento. Cumprimentar a doutora Ivana Farina, que é Procuradora de Justiça e presidente da Comissão de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MP de Goiás, e também a doutora Sara Gama Sampaio, promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia e coordenadora da Comissão Permanente de Violência Doméstica contra a Mulher, o COPEVID, do GNDH. Queria cumprimentar o doutor José Roseno, nosso corregedor geral, que se encontra também presente, e cumprimentar a nossa amiga sempre combativa, engajada na matéria que hoje é alvo da nossa palestra, das nossas palestras, doutora Dulcerita, em nome de quem eu cumprimento todos os membros e membras do Ministério Público da Paraíba. Queria também cumprimentar e sempre agradecer o apoio logístico que é dado pelos nossos servidores, em nome aí do nosso grande Aldo Schuller, nosso chefe, né, assessor de cerimonial. Obrigado, cumprimentar também as demais autoridades, demais pessoas que aqui estão presentes nessa manhã, para nos assistir nesse webinar. Importantíssimo o tema hoje a ser abordado, né? O tratamento das vítimas sob a ótica do julgamento com perspectiva de gênero, dentro de um tema tão atual, porque sempre foi atual e sempre será. É muito importante que a gente observe que dentro daquilo que a gente vê todos os dias, praticamente, de violência de gênero, que nos é passado pelos telejornais, a gente observar que tudo isso acontece porque tem um antes e, quando acontece, tem um depois. Então, essa perspectiva em relação à vítima é algo importantíssimo a ser feito, porque a gente observa que quando a violência, quando chega a acontecer, já se tem um histórico. E quando acontece, o que fica para o depois? Então, essa perspectiva desse tratamento em relação à vítima, dentro da questão de gênero, é de suma importância. E dentro desse contexto, mais uma vez eu parabenizo a doutora Dulcerita pelo brilhante trabalho que ela tem em relação a essa questão, inclusive elogiado ontem, quando o encerramento da nossa correição com a Corregedoria Nacional, e teremos hoje duas palestrantes com alta experiência no assunto e que com certeza vão trazer mais luzes para que todos nós que participamos no dia a dia, Ministério Público e demais atores, participamos no dia a dia dessa matéria tão importante e tão cara para todos nós, que essas palestras possam nos trazer, como falei, luzes para um melhor enfrentamento da questão. Então, agradeço a presença de todos e de todas e desejo uma excelente manhã e que desta manhã sejam colhidos mais frutos
para o trabalho de todos nós. Então, um bom dia a todos e a todas e uma excelente manhã de aperfeiçoamento. Obrigado, doutor Têncio. E nós abrimos o microfone para o doutor José Roseno, nosso corregedor-geral, para dar um bom dia a todos aqui presentes, inclusive, principalmente aqui para as nossas convidadas especiais, a doutora Sara e a doutora Ivana, além da doutora Dulcerita, evidentemente. Doutor José Roseno, muito bom dia. A palavra está com o senhor. Bom dia. Quero cumprimentar, inicialmente, o nosso procurador-geral, doutor Hortêncio, a doutora Ivana Farina, a doutora Sara Gama Sampaio, doutora Dulcerita e, por que não, o nosso amigo Aldo Schuller, um homem que sempre que está à frente de tudo, as coisas são bem organizadas. Então, meu bom dia e que sejam bem-vindas a esta palestra que haverá sobre o assunto já referido. Muito bem, vamos passar então a doutora Dulcerita, a palavra para ela, que ela fará então a mediação desse nosso webinar de hoje. Doutora Dulcerita, muito bom dia. Muito bem, doutora Dulcerita, apenas a apresentação da senhora, promotora de justiça do nosso Ministério Público do Estado da Paraíba, ouvidora das mulheres e integrante desse núcleo de gênero, diversidade e igualdade racial do Ministério Público da Paraíba. Portanto, a palavra está com a senhora. Bom dia e bom trabalho. Bom dia a todos. Obrigada, Aldo. Bom dia ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Hortêncio, nosso corregedor, doutor Roseno, as palestrantes de hoje, que hoje é um dia muito importante, porque estamos nessa semana, né, da Justiça pela Paz em Casa, e temos hoje muito a ouvir de doutora Ivana e de doutora Sara, que nessa semana, que é bem atribulada para quem trabalha com violência doméstica, a gente sabe que se a gente sobreviver essa semana, a gente sobrevive o ano todo, porque é uma semana que a gente pensa muito, vê muita violência contra a mulher, né? A gente nos toca diariamente. E aí ter doutora Ivana e doutora Sara para falar sobre julgamento com perspectiva de gênero, na verdade, falar de um assunto que ele está na bola da vez, né? Ele é um assunto que a gente já deveria estar falando há muito tempo e que veio à tona por causa de uma menina de 20 anos aqui da Paraíba, que morreu, à época era homicídio, mas na verdade ela foi vítima de feminicídio, a Márcia Barbosa de Souza, e por causa desse fato, desse caso que aconteceu aqui em João Pessoa, o Brasil ele foi condenado, a 10ª condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi por causa dessa menina, da Márcia Barbosa de Souza, e daí tudo surge, né? Daí surge o julgamento com perspectiva de gênero, que é isso que nós temos que falar aqui, esquecer os estereótipos e falar em perspectiva de gênero, principalmente nessa semana que nós vemos muito ainda, infelizmente, resquícios desse estereótipo de gênero nos processos que as vítimas são de violência doméstica, mas não só nesse, né, doutora Ivana? Temos que falar, o olhar tem que ser revitimizando? Não. O olhar tem que ser humanizado, né? E aí eu começo, para que eu não me estenda tanto, porque eu sei que a doutora Sara está em Bogotá, cheia de atividades, e a doutora Ivana também tem compromisso, passo agora a falar um pouco da nossa próxima palestrante, doutora Sara Gama Sampaio. Ela é promotora de justiça, primeira promotoria dos direitos humanos. Ela é especialista em ciências criminais e criminologia pela FESMIP, coordenadora da Comissão Permanente de Violência Doméstica contra a Mulher, é convidada do Comitê Gestor do Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar, coordenadora do GEDEM, coordenadora do NEVID, mestre em Segurança Pública,
fez cursos no exterior, está, inclusive, fazendo um curso agora em Bogotá, e possui atualização e formação complementar em violência doméstica e de gênero, experiência espanhola também. Bem, eu acho que essa breve leitura, nós já temos assim, a expectativa do que vem por aí, né, Sara? E para mim é muito importante, porque eu estou até matando as saudades das minhas colegas de enfrentamento. Com a palavra, doutora Sara. Está sem áudio, Sara. O microfone da senhora está desligado, doutora Sara. Não, é o microfone que está desligado. Isso. E agora? Agora, ok. Estão ouvindo? Pronto. Bom dia às pessoas que estão presentes de alguma forma no nosso webinar, né? Já que hoje essa presença é feita de uma forma tão diferenciada. Hoje eu estou em Bogotá falando com vocês aqui, que vocês aí no Brasil. Agradecer inicialmente o convite do CEAF, né? Do Ministério Público da Paraíba, através da minha querida Dulcerita, parceira de muitas lutas. Cumprimentar o doutor Antônio Hortêncio, agradecendo também pela sua oportunidade de falar, o doutor Rosendo, corregedor do Ministério Público da Paraíba, e a minha grande amiga, parceira, exemplo e inspiração, doutora Ivana. Aproveito para fazer uma pequena retificação, eu não sou mais a coordenadora da Copevide, eu fui, e hoje quem está à frente, inclusive, é uma goiana, né? A nossa querida também, Rúbia Coutinho. Eu hoje assumo a vice-coordenação do Cadastro Nacional de Violência Doméstica, do Conselho Nacional do Ministério Público, e a coordenação do Núcleo de Violência Doméstica do meu Ministério Público da Bahia. Enfim, vamos falar um pouquinho, Dulcerita já fez um pequeno apanhado a respeito dessas questões, perspectiva de gênero no julgamento. O caso da Márcia Barbosa trouxe à tona, né, Dulcerita, as violações que o país continua cometendo em relação às mulheres. Mas, assim, seriam inúmeros casos. Se a gente começar a pensar no julgamento feito sem essa perspectiva, sem esse olhar, a gente vai apanhando assim, vários casos, várias situações. Eu lembro, por exemplo, do caso que foi muito emblemático, muito comentado, inclusive nas redes sociais, que foi o da Mariana Ferrer, né? E aquela forma como ela foi tratada durante uma audiência, e sem que os atores que participam daquela audiência, juízes, promotores, tivessem um mínimo de intervenção, no sentido de frear, porque a moça foi efetivamente julgada, humilhada, independente da gente pensar que a nossa Constituição fala da ampla defesa e que deve realmente, é um princípio que deve ser muito mantido, deve ser preservado, mas se pensar numa ampla defesa em que você trata uma vítima como se ela fosse a culpada do que lhe aconteceu, realmente é muito complicado. A gente tem que repensar a forma como a gente tem agido. Então, eu acho assim, esse tema que foi trazido pela Dulcerita, que ela me falou a respeito, vamos conversar sobre essa temática, eu achei muito bom, porque nós precisamos mesmo, Dulcerita, bater, martelar, repetir, falar 1000 vezes. Se preciso, foi inclusive, eu sempre falo, todas as instituições, hoje o CNJ já tem lá, né, uma determinação desse julgamento com perspectiva de gênero, que eu sei que a minha querida doutora Ivana participou ativamente disso, mas nós precisamos trazer essa perspectiva para todos os atores que atuam na área da violência contra a mulher. Essa mulher ela tem que ser recepcionada de uma forma que ela se sinta acolhida e que ela saiba que o poder público que está ali está para dar a ela o que ela tanto quer, justiça. Então, eu gostaria de pedir, não vou me alongar muito, até porque o meu tempo é curto, e eu também peço desculpas a vocês, eu tenho aula dentro de algum tempo, então eu pediria ao pessoal do CEAP que passasse meus slides, por favor, para poder a gente começar efetivamente a nossa palestra. Pois bem, eu sempre falo, né? Será que as pessoas têm noção do porquê? Por que nós somos vítimas? As mulheres são as maiores vítimas
da violência doméstica. Por que que isso acontece? Será que é um fator biológico? Será que é o fato de nós sermos fisicamente, uma estrutura física menos forte, digamos assim, do que de um homem, então, em termos de musculaturas? Será que é porque nós temos uma forma de proceder diferente dos homens? Enfim, é uma pergunta que a gente deve se fazer, até porque, gente, nós estamos lidando com a discriminação mais antiga do mundo, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês bem brevemente, algumas passagens para a gente ter uma noção do que é dessa construção social, cultural, que foi feita, né, ao longo desde que o mundo é mundo, e que persiste ainda hoje, né? Então, para vocês terem noção do quão grande é o desafio que nós temos que assumir para mudar essas perspectivas que estão por aí, que estão colocando sempre a mulher numa situação de subjugação. Por favor, passa para mim. Conseguem passar aí o segundo slide, por favor? Roberta, você nos ouve? Roberta? Vou entrar em contato aqui com ela. Ok, nós chegamos. Pronto. Então, assim, ó, a gente pega algumas citações antigas. A tela está tão pequenininha para mim, eu estou no celular, né? Estou afastado, mas aí vocês têm como acompanhar. Eu vou trazer aqui para vocês alguns escritos antigos mostrando como eram tratadas as mulheres, tá? Pode passar, por favor, Roberta. Então, assim, se alguém puder, né, quem tiver mais... Dulcerita, você tem como dar uma iniciada nessa leitura, porque está muito pequena aqui para mim. Vamos lá. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Isso foi Aristóteles. Aristóteles, pois é. Então, assim, olha, quem na escola não estudou Aristóteles, né? O cara que era um preceptor grego, que era tido como o maior intelectual. E, olha, não é crítica, quando eu trouxer aqui, gente, eu vou trazendo os nomes, eu não estou criticando nenhuma pessoa, nenhum autor, nada disso. Apenas é para a gente saber aquele contexto em que essas pessoas viviam e como se colocava o posicionamento social e cultural em relação às mulheres, tá? Pode passar, por favor, Roberta. Dulcerita, você vai ser minha agente aí, tá? Com todo prazer. Vamos lá. A depravação dos costumes, os excessos da civilização provocam na mulher, muito mais sensível que o homem, uma perturbação moral, um desregulamento fisiológico, uma alteração de todo o corpo, cujas consequências os médicos avaliam na sua etiologia dos vapores e da histeria. Rousseau, 1775. Pois é, esse era um médico muito famoso nessa época. Aliás, gente, na Idade Média eles tinham uma fixação por negócio de vapor e sabe? Eles achavam, inclusive, que a mulher, quando estava menstruada, ela não podia olhar o espelho porque embaçava, né? Então, assim, a gente via... Quando eu vejo isso, eu fico assim, eles imaginavam que a gente parecia uma chaleira, porque a gente vivia, né, passando vapores de coisas negativas, e nós tínhamos uma histeria, digamos assim, pela a sensibilidade da mulher. Quer dizer, era tudo assim muito bem construído para sempre nos colocar numa posição de alguém que precisava ser sempre respaldada, né, pelo ser superior, que é o masculino, o ser masculino. Por favor, Dulcerita. O processo de desenvolvimento feminino desperdiça energia, de forma que esta não sobra para que a mulher tenha pleno desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento é interrompido antes para a mulher, ao contrário do homem, que continua se desenvolvendo como indivíduo até mais velho. Safiotti, citando o pensamento de Freud. Gente, Freud, tá? Freud. Volto a dizer, não estou criticando nenhum autor, falando a respeito de ninguém. O que a gente quer trazer à tona como é que essas coisas são sedimentadas na sociedade, né? Por que ainda hoje a gente repete determinados padrões patriarcais e machistas?
Por favor, pode passar. Agora eu vou ler um trecho de uma sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Sete Lagoas, de Minas Gerais, 2007. Esta Lei Maria da Penha, como posto editada, é, portanto, de uma heresia manifesta. Herética porque é antiética, herética porque fere a lógica de Deus, herética porque é inconstitucional e, por tudo isso, flagrantemente injusta. Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos que também em virtude da ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem. Deus, então, irado, vaticinou para ambos e para a mulher disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Dou-me o direito de ir mais longe e, em definitivo, o mundo é masculino e deve continuar sendo. A Lei Maria da Penha é um monstrengo tinhoso da vontade, Sara. Mas Vite, vocês perceberam que eu vi de Aristóteles a Lei Maria da Penha, a 2006, né? Essa sentença, se não me engano, foi 2008, não é isso, Lucélio? 2007. 2007. Pois bem, veja a mentalidade de um agente público, um juiz de direito, que ele vai aplicar a Lei Maria da Penha, ele se revolta, né? E traz uma pérola dessa. Entende? Como é que termina aí o quê? Um monstrengo tinhoso? É um monstrengo É tinhoso, a Lei Maria da Penha. Então, assim, se não fosse trágico, era risível, né? Mas, de lá para cá, gente, eu tenho 15 anos nessa área, eu posso dizer que nós já crescemos muito, muito. Nós já temos muita evolução nesse tipo de pensamento. Eu acho que hoje, dificilmente, nós encontraremos um juiz ou um promotor, né, ou um defensor, um advogado, seja quem for que atua nessa questão da justiça, que tem um pensamento tão retrógrado e tão limitado quanto este. Mas ainda precisamos estar sempre, sempre, sempre falando e discutindo o porquê que a gente precisa realmente dar um respaldo, não só o respaldo jurídico, mas também o respaldo de uma rede de proteção a uma mulher vítima de uma violência dentro do seu contexto de relações privadas. Pode passar, por favor, Roberta. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa? Acolhimento, instrumentos de combate à violência de gênero. Acolhimento. A Lei Maria da Penha já fala isso lá desde 2006, né? Quando ela fala das questões de prevenção, quando ela fala de proteção integral, quando ela coloca a mulher, aliás, foi a primeira lei, gente. Eu nunca vi, assim, eu sou fã da Lei Maria da Penha, porque eu acho ela uma lei vanguardista, eu acho ela veio, assim, para romper barreiras, né? Ela é tão forte no sentido de trazer novidades, de trazer a palavra gênero. Ninguém tinha ouvido falar em gênero antes da Lei Maria da Penha. Ela traz para a gente a medida protetiva de urgência. Não havia no nosso ordenamento jurídico nenhuma medida, né, que acautelasse as situações de criminais. Tanto ela traz em 2006 que em 2012 o Código de Processo Penal sofre uma alteração para incluir lá o artigo 319. Então, assim, eu sou muito fã, tá? Mas veja bem, tá lá, acolhimento e instrumentos de combate à violência de gênero. Será que nos faltam instrumentos? Eu acho, sinceramente, que nós temos uma legislação boa, que ao longo desse tempo, inclusive de 2019 para cá, foram mais de 20 alterações, inclusive eu ouvi de uma grande amiga que eu admiro muito, que é a Mini Haddad, a juíza lá de Cuiabá. A Mini disse uma coisa que eu achei interessante, ela falou para a gente, assim, no nosso webinário internacional, ela disse, fala-se que a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores do mundo, eu acho que é a primeira, né? Porque essas alterações que vieram posteriormente, elas vieram dar um ajuste tão bacana e tão no sentido de realmente fazer com que funcione a coisa. O que é que nos falta, na minha opinião? Políticas públicas eficazes, né? Mas isso a gente vai conversando ao longo dessa apresentação. Por favor, Roberta. A primeira referência de direitos humanos, nós sabemos que foi lá em 1948, né? Quando a gente vem com aquele avalanche de eu não sei nem qual a palavra que eu digo, que veio com a Segunda Guerra, né? Foi tanta crueldade, tanta, sei lá, desumanidade,
que nós precisamos, enquanto civilização, sentarmos para fazer um estatuto, digamos assim, e dizer, né, como é que a civilização, como é que o ser humano tinha que se comportar. Mas lá em 1948, como permeava a sociedade local, não tinha a menor preocupação com a mulher, né? Isso só vem posteriormente, quando a gente está tão pequenininho aqui. Ô, Sucerita, só ler aqui o ano, 1970. 1975, primeira Conferência Pois é. Mundial sobre as Mulheres. Isso. E, posteriormente, em 1994, quando a gente traz aqui a Convenção de Belém do Pará, que, aliás, vai fazer 30 anos, né, para o ano. Então, nós precisamos, inclusive, comemorar. E a Convenção de Belém do Pará, ela vem ratificar a Convenção CEDAW, né, que fala aquilo, combater, enfrentar, exterminar a violência contra a mulher no mundo, né? A gente fala, infelizmente, como eu falei no início, nós estamos falando da discriminação mais antiga, que acontece no mundo inteiro. Lógico que nosso enfoque é o nosso país, que, aliás, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas essa semana saiu a pesquisa Visível e Invisível, e, assim, muito chocante, né? A gente teve um aumento da violência no ano 2022, um aumento, assim, exponencial, e muitas situações são uma mulher agredida, 14 mulheres agredidas a cada minuto. 14 mulheres agredidas a cada minuto. Primeira vez que aparece o ex-companheiro como maior agressor, né? Então, volta as mulheres negras como as maiores vítimas, enfim, é uma pesquisa interessante que nos choca e nos deixa ainda mais instigadas a trabalhar, né? Por favor, pode passar. E aí, políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Qual a primeira política pública que nós tivemos? A criação da DEAN, né? 1985. Primeiro marco de política pública voltada às mulheres. Isso aí foi antes da Lei Maria da Penha. Lucerita, lê para mim os que vieram depois, que eu me lembro da DEAN, a criação da DEAN sendo primeiro. Na década de 90, inicia-se uma série de medidas com o fito de prevenir, sancionar e erradicar a violência. Aí existe a criação dos juizados especiais criminais. Pronto. O que é que acontecia? Quem está aqui, quem tem a experiência que eu tenho 30 anos de MP, fui advogada durante 4 anos. Gente, a mulher apanhava e ia para o juizado. Tem coisa mais humilhante do que você apanhar, sofrer uma violência e você ir ser recepcionada pelo poder público como uma pequena causa, né? Aquilo ali não significava nada. É realmente... Bom, enfim, graças a Deus superamos isso, né? Leia aí para mim a outra, por favor. Já no ano de 2006... Eita, Robertinha... É a Lei Maria da Penha. Lá no ano de 2006, a mudança legislativa importante, que é a Lei 11.340 de 2006. Pronto. Marco histórico. Todo mundo que trabalha sabe. Divisor de águas, civilização antes e depois. A gente pode falar tudo a respeito da Lei Maria da Penha e um pouco mais, a gente não vai estar exagerando. O último aí, por favor. 2015 foi a criação da circunstância qualificadora no crime de homicídio, que inclui o assassinato de mulheres como crime hediondo. Exatamente, que agora, no dia 8, fez aniversário, né? A criação do feminicídio como uma qualificadora que é importante, muito importante. Ainda hoje a gente tem o problema de muitos feminicídios não serem registrados como tal, né? Então, ainda há uma subnotificação no país. Mas, enfim, mais desafios para a gente enfrentar. Por favor, pode passar, Roberta. A Lei Maria da Penha, gente, você já ouviu falar da janela de Overton? Alguém já ouviu? Você conhece, Lucerita? Não, Sara, o Não, que né? é a janela de Overton? Pois é. Eu estava estava com meu marido num evento dele, da área dele, tecnologia da informação, e aí me mostraram a janela de Overton. E eu disse, gente, isso se aplica à Lei Maria da Penha. E eu fiz esse paralelo. Veja aí, leia esse conceito aí da janela de Overton, por favor. Conjunto de ideias muito utilizada na psicologia social para descrever os valores que a população tolera, ou seja, para que uma ideia venha a ter viabilidade social, ela necessita ter sincronia com os anseios sociais, o que significa que uma das características mais marcantes é que os valores
não são estáticos, variam de acordo com a cultura e a sociedade. Aqui vamos começar nas fases. Fala as fases também? Aí deixa eu só dizer uma coisa. Você sabe qual é o maior exemplo da janela de Overton? A escravatura, né? Então, assim, leia a primeira fase aí. Impensável. Pronto. Quando alguém lá atrás, né, disse assim, gente, precisamos abolir a escravidão. A ideia era impensável, Impensável. né? Quando alguém falou, precisamos de uma lei para proteger as mulheres, a ideia era impensável. Não é verdade? Passa a segunda fase, por favor. Radical. Quem eram as pessoas lá na época da abolição que compravam, né, que traziam aquela ideia da abolição? Eram os filhos dos grandes fazendeiros, a burguesia, que estudava fora do país e que vinham, inclusive, influenciados pelo iluminismo, né, naquela coisa da liberdade, etc., e trazia essa ideia de que não escravizar um ser humano não era algo a ser aceitado, né? Então, eles eram considerados radicais. E assim foi. Quem foi que trouxe a Lei Maria da Penha? Trouxe essa roupagem da Lei Maria da Penha? Foram os movimentos feministas, os movimentos sociais, tidos como radicais. Por favor. Aceitável. Pronto. Aí, quando é que passa a fase do aceitável? Lembram-se, né? Vamos rever aí nosso livro de história. Nós começamos com a lei do ventre livre, né? E a lei do sexagenário. Então, assim, tá bom, vamos, já que não dá, vocês estão reclamando muito que escravizar é um negócio ruim, vamos libertar as crianças e os idosos, até porque não tinham muita utilidade, né, gente? Então, a ideia passou a ser aceitável. E a Lei Maria da Penha, lá em 2012, precisou de uma CPMI para que se tornasse aceitável, porque ainda havia resistência na aplicação da lei, 6 anos depois. Por favor, Lucelita. Sensato. Então, assim, do aceitável para o sensato, a gente percebe que há aquilo que o próprio conceito, né, da janela de Overton traz. A sociedade começa a amadurecer, né? Começam as situações, por exemplo, no caso da violência doméstica, a gente começa a ver casos todos os dias, as mídias falando. Então, assim, gente, uma lei de proteção às mulheres é algo aceitável, é algo que a gente pode tolerar, né? Isso na cabeça da sociedade, de uma forma geral. Passa para mim, por favor. Popular. Popular. Aí você diz assim, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do mundo, do Brasil. Ela é a mais popular. Eu diria assim que na etimologia da palavra a gente podia até dizer, mas ela ainda não é popular. E vou dizer por quê. Porque ainda hoje ela não é plenamente aplicável. Ainda hoje, dos 5.570 municípios que nós temos nesse país, existem lugares em que o delegado ele não cumpre o artigo 11 da Lei Maria da Penha. Ele não leva a mulher dentro da viatura para que ela vá buscar suas coisas, né? Existem ainda situações em que o agressor é solto numa audiência de custódia e não se cumpre o artigo 21 da Lei Maria da Penha, essa mulher não é avisada, quando ela sabe, ele está na porta dela, ainda mais agressivo, inclusive com caso de feminicídio posterior. Então, assim, ela ainda não se tornou popular, porque, para mim, a ideia do popular é a ideia de quando ela se tornar plenamente aplicada. E o último, por favor. Não, o último é popular, é o próximo. Não, Posso ler? não, o último foi popular? Foi. Foi? Foi. Então, pronto. Então, pronto, pode ler, por favor. Não, volte, pode passar, Roberta. Porque as Porque as mulheres são mortas, né? A parte grande eu estou vendo. Tá. Eu não consigo as letrinhas pequenas. Então, assim, por que as mulheres são mortas por companheiros, ex-companheiros e parentes? Aí lê essa parte em negrito, por favor. Nas relações íntimas, quando uma mulher decide romper, isso é entendido uma ofensa à virilidade do homem, que se sente questionado no papel como provedor e até mesmo quanto à sua performance sexual. Pessoal, vocês têm observado, assim, eu acompanho diariamente as notícias a respeito da violência contra a mulher, até porque eu tenho a minha página de Instagram pessoal, aí me sigam, tá? Sara Gamas. Mas eu tenho, o que eu mais quero é o Luto por Elas, que é o meu projeto,
né? É um projeto voltado a conversar com os homens que ainda não estão nas mãos do sistema de segurança pública e de justiça. Então, assim, todos os dias eu acompanho. O mote do não quero mais o relacionamento significa matar a mulher é inacreditável, gente. É inacreditável. Então, você tem os dois motes mais fortes que fazem com que um homem cometa o feminicídio. É o ciúme, né? Sempre foi, e não aceitar que a mulher não queira mais a relação, é aquela, volta a dizer, que ainda se o permeia assim, na ideia geral, a ideia da posse. Você é minha, mesmo que eu lhe maltrate, mesmo que a gente viva mal, mesmo que a gente não seja feliz, mesmo que a gente possa ter outras oportunidades, eu até posso ter, inclusive ter amantes, etc., mas você é minha e você não pode sair dessa relação. Se você sair, eu lhe mato. E é isso que tem acontecido de uma forma assim, escancarada, né? Então, e esse conceito, quando ele fala, a ideia é tão intrínseca de que possui, de que é meu, de que mexe até com a questão da virilidade. Então, é como se aquela mulher recusasse manter um relacionamento, ela estivesse pondo em prova a virilidade, a masculinidade daquele homem. Passa, por favor. Assassinato das mulheres, um problema que nos pertence, do Serita Leu, pequenininho. O feminicídio é porque está na partezinha... Eu estou vendo que saiu, né, na hora mas é um crime. É um crime com razões de discriminação de gênero. Assim, essa violência pode evoluir de humilhações, ameaças, privação de bens, agressões físicas, até o ápice, que é a morte, falando sobre o feminicídio. Pois é, então é isso. Eu sempre falo isso. Não é um problema das mulheres apenas. A gente está mexendo com toda a sociedade. Vocês já pararam para pensar a quantidade de crianças que são levadas à orfandade, com suas mães sendo assassinadas e seus pais nas penitenciárias? Isso quando eles não cometem o suicídio, que é a causa 2.400 vezes maior do que qualquer outra causa de suicídio dos homens. Vocês sabiam disso? Então, assim, não é um problema daquela mulher, né? Daquela que a gente viu na matéria, na mídia. Nos pertence. Enquanto país, a gente não vai evoluir enquanto estiver um extermínio de mulheres, como tem acontecido. A gente não vai evoluir enquanto não houver o respeito às mulheres e a vontade das mulheres e a autonomia dessas mulheres de dizerem não quero um relacionamento, vou para um canto, você vai para o outro. Não vamos evoluir. Então, a gente precisa estar sempre falando a respeito disso. Passa, por favor, do Serita, senão eu fico muito repetitiva. Tá. A esfera privada, como palco, né, acabou de sair, inclusive, agora também nesse Visível e Invisível. De novo, elas são mortas dentro de casa. Gente, é muito cruel, né? Para pensar. O lugar onde você deveria estar, descansando, relaxando, se sentindo acolhida, é o lugar de maior perigo. Isso é surreal, né? A palavra que eu tenho para dizer é essa, surreal. Pode passar, por favor. Como é que está escrito aí? Isso aqui está bem pequenininho. Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação. Sim. CEDAW, né? A gente falou lá atrás. E por que eu volto a dizer que esse ano, em 2024, a gente já está, né, ratificando a CEDAW através da Convenção de Belém do Pará. Pode passar essa, que inclusive está deslocada. Quando a gente transmite, às vezes tem essas alterações, né? Dependendo do sistema. Vamos lá. Julgamento sobre a perspectiva de gênero. Serita, lê o conceito, por favor. Julgar com perspectiva de gênero significa adotar uma postura ativa de reconhecimento das desigualdades históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais a que as mulheres estão e estiveram sujeitas desde a estruturação do Estado e, a partir disso, perfilhar um caminho que combata a discriminação e as violências por elas sofridas, contribuindo para dar fim ao ciclo de reprodução dos estereótipos de gênero e da dominação das mulheres. A cartilha AJUF. Pois é. Essa é uma cartilha da Associação dos Juízes Federais. Eu achei esse conceito bem abrangente e diz exatamente isso. Tem que ter esse olhar, gente. Tem que... uma das coisas assim, que eu aprendi na minha infância, meu pai me dizia assim, se coloca no lugar do outro, né? Então, vamos fazer um esforçozinho,
na hora que estiver lá para fazer uma audiência, vocês que estão nos ouvindo aí, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, vão se colocar no lugar da outra. Bora pensar o que é que essa mulher já percorreu, esse caminho. Até porque vocês sabem que para ela chegar até a nós, foi muito árduo, né? Ela já sofreu muitas violências. Ela já percorreu a tal da rota crítica e teve muitas portas batidas na sua cara. Então, assim, a gente precisa ter respeito por essa vítima que está ali, respeitar, inclusive, as decisões dela. Aliás, no Formulário Nacional de Avaliação do Risco, né, que já é um instrumento que vocês sabem que nós conseguimos trazer, né, do Serita? Parceria aí, eu e do Serita, a gente esteve na Espanha estudando esse formulário e acabou, enquanto eu estava à frente da Copevide, a gente conseguiu trazer, né, para cá, transformar em lei, enfim. No formulário, quando eu peço a uma vítima, né, que na minha promotoria, para responder o formulário, eu entrego a ela e deixo ela totalmente à vontade. Aí, quando ela diz assim, não, mas eu não quero medida protetiva, mas ela colocou lá, por exemplo, que ele ameaçou com a faca. Aí eu a chamo, né, através da minha equipe, a equipe de assistentes sociais, psicólogos, a gente chama, e aí vamos mostrar para ela que quando um homem faz uma ameaça com a arma, ela tem 20 vezes mais chance de morrer. De onde é que vem isso, Sara? Do direito comparado, tá? O nosso formulário ele tem um pouco mais de um ano, então assim, a gente ainda não tem as nossas estatísticas. Mas é um formulário que é usado em muitos países do mundo, principalmente os países mais desenvolvidos. E assim, o que eles trazem de estudos mostram esse nível de perigo que a mulher corre, que muitas vezes ela não se dá conta. Até porque ela está emocionalmente envolvida, aquela pessoa que fez isso com ela é o parceiro que ela escolheu para a vida dela, ou às vezes é um filho, enfim. Então, a gente precisa ter esse respeito. E esse conceito aí de julgamento sob a perspectiva de gênero eu achei muito perspicaz, porque ele diz exatamente isso, né? Vamos olhar para essa mulher, sabendo da história, sabendo das discriminações históricas, do que aconteceu, né? Enfim, ter realmente essa boa vontade, digamos assim. Pode passar, por favor, Roberto. Bom, nós passamos, eu cheguei já também a falar, eu não vou ficar presa a essas alterações de 2019 para 2021, nós já tivemos várias, tivemos inclusive agora já esse ano também, o presidente Lula acabou de sancionar algumas medidas, tal. Eu confesso que eu ainda não me aprofundei, porque foi justamente nesse período que eu estou aqui em Bogotá, mas, como eu volto a dizer, como a Mini falou muito bem, nós estamos caminhando e para dizer que nós temos a lei mais bacana, mais perfeita do mundo. Eu ainda me ressinto de uma coisa, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela tem, como ela tem uma perspectiva de uma violência de gênero, às vezes eu acho que ela tinha que haver, eu tinha que trazer por exemplo, uma situação entre vizinhos, uma situação entre colegas de trabalho, toda violência de gênero, ela deveria ser abrangida não só naquelas relações privadas. Opinião minha, tá? Não sei se isso seria o ideal no próprio corpo da lei ou se uma lei específica, mas enfim, eu ainda passo por isso, assim, no sentido de que muitas mulheres às vezes nos procuram e pedindo medida protetiva, mas ela quer uma medida protetiva contra o colega de trabalho. Daí eu tenho que falar que não cabe a medida protetiva contra o colega, que ela pode pedir outra cautelatória do juízo criminal, e ela quer ser abraçada pela Lei Maria da Penha. E ela diz assim, mas eu quero estar na proteção da Lei Maria da Penha. Infelizmente, a gente não pode, mas é coisa que a gente vai, né? Com o tempo, eu acho que nós estamos evoluindo e, quem sabe, chegamos lá. Pode passar, por favor, do Serito. Não vou ficar, como eu falei, não vou ficar lendo só essa questão das leis, até porque está aí à disposição de todo mundo saber. Inclusive, vou deixar aí, viu, do Serita, se vocês... Eu só peço que vocês do CEAF consertem essa apresentação que saiu meio fora da caixinha, mas pode disponibilizar. Do Serita, lê para mim, então, esses itens, porque foi também coletado dessa Como cartilha. julgar com perspectiva de gênero? 1. Mais atenção às minudências e circunstâncias do fato. 2. Escuta qualificada em relação aos sujeitos. 3. Conhecimento amplo e profundo das características que envolvem a violência doméstica. 4. Percepção dos efeitos desse tipo de violência em relação aos membros da família, principalmente os filhos. A compreensão que o agressor também precisa de encaminhamento especial para sair da condição
que se encontra. Bom, eu acho que você também já deve ter vivenciado isso, do Serita. Primeiro, filhos diretamente ligados a essa questão da violência, eu não considero como vítimas secundárias, para mim são vítimas primárias. Essas crianças, normalmente, elas vão trazer sequelas, né, emocionais, quando não físicas, e que precisam também, você vê o impacto da violência na questão familiar. Outro item que eu acho importantíssimo, o homem. Temos que abrir um diálogo com os homens. A gente não vai combater a violência contra a mulher enquanto os homens não aderirem a essa ideia. E por que eu falo isso? Não é porque os homens sejam os maiores agressores, mas é porque a ideia de que nós precisamos viver num patamar de igualdade, isso deve ser para todo mundo, né? A discriminação, seja racial, seja de gênero, seja em razão da questão sexual, não interessa. Discriminação é sempre algo que subjuga, que diminui. Isso a gente precisa combater. Então, assim, eu sei que você fala com os homens, eu sei dos seus projetos, eu também tenho, né? Não aqueles homens que estão lá, já tem até a própria lei, uma alteração na Lei Maria da Penha, que já colocou os homens salvo engano, é a Lei 13.984, que coloca os homens para frequentar os grupos reflexivos, mas esses homens eles já respondem ao processo, né? O que eu quero, e eu acho que do Celista também trabalha muito na questão da prevenção, é falar com aqueles homens que ainda não fizeram isso, ou às vezes que ainda não chegaram ao sistema de justiça, às vezes já são homens agressivos, homens que já praticaram violência contra a mulher, mas que não foram de alguma maneira denunciados. Então, assim, a ideia de tratar a sociedade, ela tem, se a gente voltar, ali, quando eu passei um slide que eu digo assim, é um problema nosso, né? É um problema nosso. E esse tratamento, né, que deve ser dado aos homens, eu já tive a experiência de ter um réu num processo que era réu em 4 processos. Ele era réu contra a mãe, ele era réu contra a companheira, e ele era réu com outras 2 companheiras anteriores. Então, assim, se a gente não pega esse homem para conversar com ele, para mostrar a ele, né, o que é que está acontecendo, por que ele está repetindo o padrão que nós sabemos que é geracional, por que ele está fazendo isso, que ele está se tornando uma pessoa criminosa, até porque na época do avô dele, do pai dele, talvez isso não realmente fosse comum, hoje é crime, né? Então, e assim, gente, outra experiência que eu tenho, que sei que todo mundo tem, o agressor na violência doméstica é o cara que está aqui do lado, tá? É o cara que está no transporte público, que está no clube, que está ali no banco. É um cidadão comum que paga impostos, que trabalha. A gente tem um percentual mínimo de agressores que já são, né, já estão voltados à marginalidade. A grande maioria estão dentro da sociedade, estão inseridos na sociedade, são tidos, inclusive, como bons cidadãos, são pessoas que são tidas como vizinhos bacanas, né? Aquele homem que é gentil com a vizinhança, mas que em casa ele exerce esse patriarcado de uma forma opressiva em cima daquelas mulheres a quem ele tem a ideia de que são objetos seus, que lhes pertencem, né? Enfim, pode passar, por favor. A gente já está terminando, né, gente? Eu não quero alongar muito para não cansar vocês, até porque eu estou doida para... Aqui, eu falo da pesquisa. Oi. 9h30, como a senhora me solicitou, ok? Tá bom, então pronto, já estou terminando. Não, pronto, tranquilo, perfeito. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. A pesquisa visível e invisível, mas esses dados, viu? Ô, Celita, dá uma lidinha aí para mim, para eu lhe dizer se essa pesquisa foi a que foi publicada agora, essa semana. Não foi essa semana porque eu estava aqui. Foi não dia foi, 2 é a de março. anterior. Pois é anterior. Mas aqui dá uma ideia. Lê para mim só rapidamente esses dados, por favor. Cerca de 17 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de violência. Dessas, 78,8% das agressões tiveram como autor pessoas conhecidas. Parceiros e ex-parceiros são os que mais agridem, 43,5%. A atualização dessa pesquisa já mostra os ex-parceiros como os maiores agressores. Pode passar, por favor. Continue. A casa é o lugar mais inseguro para as mulheres. E a taxa de suicídio dos autores de feminicídio é de 2.400 vezes maior que a taxa brasileira. É isso aí. Então, assim,
famílias destruídas pela violência que se pratica no âmbito das relações privadas. Pode passar, por favor. Aí volto, né? Será que a gente já alcançou o que a gente quer? Lê para mim, por favor, do Serita. Sem dúvidas, as instituições no país já foram transformadas, mas a dominação masculina permanece, visto que, embora legalmente não haja mais a subordinação direta de uma mulher a um homem, próprias do patriarcado histórico, essa imposição se dá por estruturas impessoais de atribuição de vantagens e de oportunidades. Pois é. Legalmente está tudo lindo. Igualdade está lá na Constituição de 88, temos a Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio, temos um monte de leis aí, acabou de ser colocada em prática, né, em vigor, a lei que permite que a mulher faça laqueadura sem precisar de autorização, enfim, temos legislação, mas na prática, será que a gente já está nesse patamar de igualdade? Será que a gente já alcançou o que a gente quer? Porque, gente, não é nada mais do que igualdade e respeito. Nada mais além disso, né? Então, a gente precisa ter muito em mente que esse caminhar é lento, é diário, é contínuo, é extenuante, mas é necessário, tá? Pode passar, por favor. Acho que esse aí já é o último. Pois deixo aqui o meu muito obrigada, deixando aqui meus contatos, tá aí, minhas redes sociais, enfim. Agradecer de novo do Serita, CEAF, o pessoal do CEAF que me deu um apoio desde que a gente falou de ter esse webinário. Agradecer ao doutor Antônio Hortêncio, procurador-geral da Paraíba, minha querida doutora Ivana. Infelizmente, eu não vou poder aprender um monte que eu sei que eu iria aprender com a sua palestra. Depois vai ficar gravado, não é isso? A gente vai poder ver, do Serita, depois? Vai. Então, pronto. Então, eu vou poder fazer isso posteriormente. Pedir desculpas a vocês por ter que me ausentar. Até lá no meu e-mail, eu deixei um e-mail, se por acaso até peço, viu, do Serita, que quando terminar, vocês ponham de novo aquele último slide, porque como eu não vou ficar até o final, se alguém tiver alguma pergunta que quiser direcionar para mim, eu estou passando aqueles contatos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Sara, antes de você sair, eu sei que você está muito apressada para a aula, eu queria agradecer e dizer que o chat está cheio de impressionante, palestra necessária, palmas, foi que muito bom. importante. E eu vou deixar só uma mensagem rápida. Eu acho que nós temos que abrir essa janela de overton, que eu acabei de aprender hoje, para que a gente pense, que deixe de achar que o julgamento com perspectiva de gênero é impensável, para que ele se torne aceitável, sensato e que depois seja popular, seja natural. Você é 10. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Até logo, doutora Ivana. Até a próxima. Agora, nós vamos ouvir doutora Ivana Farina Navarrete Pena, que hoje ocupa a 4ª Procuradoria de Justiça e exerce a função de presidenta da Comissão de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Ela foi conselheira do CNJ no período em que coordenou o grupo de trabalho responsável pela elaboração do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, no âmbito do judiciário. Ela é membro convidada da Comissão Permanente de Defensores de Direitos Humanos e Enfrentamento à Criminalização nos Movimentos Sociais e da Comissão Permanente de Direitos da População em Situação de Privação de Liberdade, ambos do CNDH. É secretária de Direitos Humanos e de Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, ex-membro auxiliar da presidência daquele órgão e ex-membro auxiliar da Comissão de Sistema Prisional do Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP. Também foi presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos em 2016, membro superior do Conselho do Ministério Público de Goiás,
Ainda foi presidenta do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça entre 2000 e 2001, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo. Foi presidenta da Associação Goiana do Ministério Público, e hoje está aqui porque, com toda a autoridade, é quem devemos ouvir sobre perspectiva de gêneros, e eu não canso de ouvi-la. Então, doutora Ivana, o seu currículo já fala por si, mas vamos ouvir, doutora Ivana. É muito bom estar entre amigas e amigos, porque nós podemos aqui ouvir as palavras como as da doutora Dulcerita, acreditando no afeto que nos une. É um prazer voltar ao Ministério Público da Paraíba, ainda que virtualmente. Doutor José Roseno está aqui conosco e o doutor Antônio Hortêncio também sabem que muitas vezes estivemos juntos e juntas debatendo a atuação do Ministério Público. Portanto, eu agradeço muito a acolhida do doutor Aldo Schuller e também a gentileza do tratamento, Roberta, do CEAF, e agradeço o convite para debater essa temática, que é da mais alta relevância. A doutora Dulcerita Soares Alves, sim, detém conhecimento, expertise e compromisso com a questão de combater a violência doméstica para realizar a igualdade. Combater a violência doméstica para realizar a liberdade. E quando nós falamos em julgamento com perspectiva de gênero, nós não estamos falando do ato de julgar propriamente, do ato próprio do magistrado e da magistrada, que é de entregar a sentença, o julgamento. Nós estamos falando de processar e julgar determinadas causas. Elas podem ser trabalhistas, elas podem ser previdenciárias da Justiça Federal, podem ser causas, doutor Roseno, ligadas à violência doméstica, ou podem ser causas do direito das famílias. O que nós estamos a debater é como o sistema de justiça brasileiro pode atuar no processo ou extra-autos para realizar o direito à igualdade material. Ao realizar o direito à igualdade material, nós estamos realizando o direito à não discriminação. Vamos começar com essa ideia. Eu não vou trazer slides. Os slides, eles estarão aqui, na nossa mente. Vamos utilizar cada colega, promotor e promotora, ou estudante que aqui está, ou magistrado e magistrada, vamos utilizar o que vem a ser a nossa rotina de atuação, dos nossos ofícios, e lembrar da nossa missão constitucional. Eu falo aqui muito especialmente da missão constitucional do Ministério Público, de defesa do regime democrático e defesa dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis. Qual regime democrático o Ministério Público defende, doutora Dulcerita? É aquele idealizado pelo MP da Paraíba?
ou debatido lá no Distrito Federal? Não. O regime democrático que o MP tem a missão de defender é o que está previsto aqui. Esse é o primeiro slide que deve estar a nos iluminar. A Constituição Federal, a lei maior do nosso país. E é na lei maior que nós temos os fundamentos desse regime democrático. Se nós devemos defender o regime democrático, temos que manter fortes os fundamentos, as bases que sustentam a nossa democracia. Eu não sei, eu não vejo aqui quem está a nos assistir, mas eu vejo que o doutor Roseno usa óculos. E vocês perceberam que a doutora Sara teve dificuldade de ler alguns tópicos que aqui ela expôs numa sequência fantástica daqueles slides. Mas ela sentiu falta, em determinados momentos, das lentes, não é isso? Doutor Roseno, tira seus óculos, por favor. E quem mais aqui puder fazer isso. Não estão me vendo tão bem, não é? Pois agora eu vou convidá-los e convidá-las. Débora, você também tirou seus óculos? Agora, volte com eles. As lentes que eu vou agora pedir para que todos e todas usem são essas. Lentes de gênero. As lentes que consigam ver no processo quais os desequilíbrios históricos estão ali refletidos. Vocês podem pensar que eu combinei com a doutora Sara, mas não combinei. Sabem aqueles escritos milenares que ela começou aqui a demonstrar? Onde imperava o papel atribuído ao masculino, apenas o papel positivo? Só estereótipos positivos de poder, de domínio, de conhecimento. E a mulher, nós aqui não ouvimos sobre quais eram os papéis atribuídos às mulheres naquela época. E eram papéis predominantemente inferiores àqueles atribuídos ao masculino, aos homens. Veja, nós temos situações que nós podemos aqui figurar. Vamos imaginar que nós estamos, então, no nosso ofício, lidando com o processo, e eu não me esqueci de falar de qual regime democrático nós somos incumbidos da defesa. Já já nós voltamos lá. Mas vejam só. Aos homens, desde os períodos do século passado e antepassado, o valor atribuído era da racionalidade. Então, era atribuído ao papel masculino racionalizar, articular, desenvolver atividades profissionais, tudo aquilo que fosse, inclusive na esfera pública, para o desenvolvimento social e econômico. Era atribuído ao masculino. E ao feminino? Para contrapor a racionalidade, doutor Roseno, a mulher recebia como papel o da emotividade. Como se nós tivéssemos que, para lidar com a emotividade, abrir mão da racionalidade.
não se falava em inteligência emocional, não se falava em ideia holística do ser, completo e repleto. Emoção, razão, ética e moral. Princípios e valores. Mas se estereotipava. E qual mais era um papel típico do masculino? Atuar na esfera pública. Por que pensamos na ideia do masculino neutro? Entendemos, até pouco tempo, que quando falávamos de Câmara dos Deputados, era porque estávamos falando do plural, deputadas e deputados. Não, era porque naquele espaço público o papel era atribuído apenas a homens. E não estou falando nada mais do que história, porque o direito ao voto feminino de 1932 ele veio ao lado, como diz a professora Alice Bianchini, do direito de ser votada. Então, a Câmara era dos Deputados, era porque só homens podiam ser votados. Não é porque o masculino era neutro. Por que nós temos colégio, doutor Roseno, de procuradores de justiça? Não é porque o masculino de procuradora é procuradores, não. O plural de procuradora são procuradoras. O colégio é de procuradores e procuradoras de justiça. Mas na história, o espaço público, a esfera pública, era papel atribuído ao masculino. E ao feminino, do Serita? Esfera privada. Âmbito doméstico, afetividade, cuidados domésticos. O trabalho remunerado era atribuído apenas ao homem. A mulher sequer se falava de qualquer atuação fora do ambiente doméstico. Eu faço esse retrato para arrematar o que foi colocado para a doutora Sara e para dizer que é dessas famílias que nós estamos falando, que viveram esse caldo cultural sócio-histórico. O caldo, então, que atribuía papéis de superioridade ao masculino e de inferioridade ao feminino, ou de mais relevância ao masculino e menos relevância ao feminino. O que isso traz? Isso traz, na evolução da sociedade, o machismo e o patriarcado, que são sinônimo de opressão. A opressão, ela não caminha ao lado da igualdade. A opressão não caminha ao lado da paz. Portanto, quando hoje nós falamos em atuar com perspectiva de gênero, vamos ampliar. Não é só julgar. Quando nós falamos em atuar com perspectiva de gênero, nós falamos em trazer essa carga histórico, sociocultural para as nossas análises, para o recebimento e o acolhimento de uma vítima, para saber como solicitarmos medidas de proteção para uma mulher, ou para sabermos como opinar numa partilha desigual após um divórcio. Vejam, o regime democrático que o MP tem que defender, ele tem como bases, como fundamentos, a soberania, a cidadania, marquem, que é a garantia de direitos, e a dignidade da pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana é a dignidade do homem e da mulher, da menina e do menino, do idoso e da idosa. A pessoa humana desprovida de dignidade não terá condição de exercer o fundamento anterior que eu li, que é a cidadania, a realização de seus direitos. Inclusive esse direito que eu aqui repito, direito à não discriminação. Direito à não discriminação por ser mulher, direito à não discriminação por ser mulher e negra, direito à não discriminação por ser mulher, negra e da periferia. Essas são as chamadas interseccionalidades que devemos fazer dentro do que é a concepção da pessoa humana, dentro do que é a concepção de gênero, que é um conteúdo muito maior que o do sexo biológico. Nós, então, com esses fundamentos, eu ainda poderia falar de dois outros: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Mas vamos gravar bem a dignidade da pessoa humana, para que fique muito claro, de esclarecimento para todos e todas. A dignidade da pessoa humana não é citação ideológica, é regra constitucional fundante desta democracia que vem sendo tão atacada e que se encontra tão combalida no Estado brasileiro. Veja, a doutora Sara menciona, com razão, a Lei Maria da Penha de 2006 como sendo um marco para que nós tivéssemos essa concepção ampliada. Repito, para que nosso olhar com lentes de dignidade, de gênero, aumentassem a nossa esfera de atuação em prol da paz. É disso que a Lei Maria da Penha fala. E por que digo? Porque, vejam, no Brasil, realmente o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ é recente. O protocolo foi estabelecido no âmbito do CNJ em 2021. Ele tornou-se recomendação, doutor Rosendo, veja, recomendação para toda a magistratura brasileira. Em fevereiro de 2022, acabamos de ter um ano da aprovação da recomendação. É verdade que a recomendação foi aprovada quando o protocolo já existia e o caso Márcia Barbosa, do estado da Paraíba, acabou sendo julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas antes disso tudo acontecer, nós vimos aqui o histórico, primeiro, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pós-guerra, quando toda a humanidade estava em destroços, em 1948. A partir daí, no Brasil, 40 anos depois, nós tivemos a Constituição de 88, que repete a regra de igualdade. Ao estabelecer esse Estado democrático de direito, ela repete a regra de igualdade. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Ninguém é acima, ninguém é abaixo. E no direito à igualdade, também o direito ao tratamento igualitário. E o que vem a ser o tratamento igualitário? O tratamento livre de preconceitos e estereótipos.
o tratamento que respeite para igualar, como diz a ministra Carmen Lúcia, em uma ação de igualar, nós não promovemos igualdade, ela chama de igualação, uma igualdade por ação. Vejam bem, nós teremos, então, ação de realizar a igualdade quando nós aplicamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando nós falamos da Constituição de 88, quando nós falamos da Lei Maria da Penha, veja, eu estou fazendo de novo a sequência histórica. Para quê? Para eu imaginar que aqui eu tenho um processo, eu abro o processo, eu lembro das minhas lentes de gênero, isso do Serita, e faço verdade a declaração do magistrado francês Oswald Baudot. A sua tinta não fica numa folha de papel, doutor Rosendo. Ela corta na carne viva. Eu vou repetir. A sua tinta não fica na folha de papel do processo. Ela corta na carne viva que está aqui, demandando justiça, igualdade. Então, nós vamos agora... quanto tempo eu tenho no nosso cerimonial, Aldo? Quem está marcando esse tempo, hein? Sou eu mesmo. A senhora Então, está com... A senhora começou às 9h40. Então, eu falei 18 minutos. Exatamente. Eu vou tentar agora, então, mais 12. Pode ficar à vontade, será que doutora vocês me Sara. toleram? Olha, doutora do Serita, com certeza. Então, vamos lá. Com mais 12, vamos pensar que eu termino, então... São 10 horas agora? São 10, arredondando 9h59. Eu tento terminar até 10h12. Para agora, nós nos transportarmos. Eu vou tirar as lentes. E nós vamos ter tudo isso que já foi aqui hoje lembrado. Nós vamos nos transportar para um processo que foi instalado, eu vou citar esse exemplo, na Justiça Trabalhista de Santa Catarina. Pois muito bem. Antes de abrir o processo, eu vou querer fazer a todos e todas nós vamos julgar juntos, hein? Juntos e juntas. Mas antes, eu vou fazer uma lembrança, um lembrete para nós todos e todas. Primeiro lembrete, estamos abrindo o processo, vamos usar as lentes? Vou lembrar com a professora Melina Fachin o que é atuar com perspectiva de gênero. Diz a professora, atuar com perspectiva de gênero, ou julgar com perspectiva de gênero, ou denunciar com perspectiva de gênero, é adotar diferentes perspectivas com as quais se realize o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas. Primeira lembrança, eu não vou ter, então, apenas a perspectiva primeira da visão não ampliada. Eu vou ampliar a minha visão. Ampliando, eu vejo as diferentes perspectivas. E o que acontece quando eu faço isso? Diz a professora. Identificando as diferenças das pessoas e reconhecendo-as para garantir que o tratamento a ser dado a elas não se traduza em um obstáculo, em uma barreira para que elas desfrutem de seus direitos.
que a professora Melina nos pede? Ampliemos o nosso olhar, analisando as pessoas que estão no processo, a carne viva de Oswald Boudou. E, a partir daí, vejamos as diferenças a que foram submetidas essas pessoas, historicamente, dentro da história das suas vidas. Nesse caso, nessa ação perante a Justiça Trabalhista. E entendamos, se o Ministério Público, se o Judiciário, se o sistema de justiça vai ser aquele que foi condenado no caso Márcia Barbosa, que não deu conta de realizar a justiça, ou se vai ser esse outro, com a visão ampliada, que vê a consequência das diferenças, das opressões, dos preconceitos e se ergue na missão de fazer justiça e iguala em direitos as partes. Já estamos no processo. A autora do pedido é uma mãe de uma criança cadeirante com paralisia cerebral. Ela bate às portas da justiça para solicitar a redução da sua jornada de trabalho. E narra essa mãe: eu, mulher trabalhadora, mãe, tenho um filho que me demanda cuidados exclusivos, porque eu sou divorciada. Assim que o nosso filho desenvolveu essa doença, eu recebi o pedido de divórcio do meu ex-marido. Então, os cuidados com o nosso filho são só meus, exclusivos. Acontece que eu sou uma assalariada, trabalho aqui no município, doutores e doutoras. E eu trabalho 8 horas. O aparelho público disponibilizado para crianças com problema como o do meu filho só funciona 6 horas. Meu filho não pode ser largado lá na porta da instituição pública. Então, eu fiz um pedido à administração municipal para que reduzisse a minha carga, minha jornada de trabalho, em 2 horas. Esse pedido me foi negado. E o poder público, pelo administrador responsável, disse que não me concederia a redução da jornada porque não havia lei nesse sentido. Ponto. Eu posso ler esse pedido, dar o parecer. Com razão, o município. Não há lei prevendo a possibilidade de redução da carga horária. Eu posso ouvir a professora Melina Fachin, posso me lembrar da Constituição da República, da CEDO, que na sua recomendação 33 dá as diretrizes para que todos os estados tenham um parâmetro mínimo das ações na promoção dos direitos humanos das mulheres. Vou ler de novo. Não é a doutora Ivana que está falando isso, não. É a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ela foi adotada em 79 na ONU, o Estado brasileiro com atraso em 2002, mas ela é ratificada pelo Estado brasileiro. Portanto, o município
por seu administrador, a julgadora, o julgador, você, eu, nós temos que dar cumprimento a essas regras de não discriminação. Esse é um tratado internacional que está internalizado no nosso direito. Então, se eu me atentar para esses parâmetros mínimos que essa convenção disciplina para o Estado brasileiro, para as regras da Constituição, para o direito à não discriminação que essa mãe tem, ela pede, não me discriminem, porque outras mães de outros municípios onde tem a lei podem cuidar do filho. E eu não tenho esse direito. Podemos apreciar um caso desse. Lembrando, por exemplo, que quando a Lei Maria da Penha veio, ela só veio depois de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil não é uma ilha. Ele se situa dentro do que vem a ser o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E esse sistema tem regras. E essas regras têm valor constitucional. Vamos conhecer mais, estudar mais, debater mais. Dulcerita, doutor José Roseno, CEAF, parabéns pela temática escolhida. Vamos aprender mais. Um Ministério Público, para ser legítimo defensor dos direitos humanos do sistema democrático, ele tem que conhecer essas regras e aplicá-las. Vamos voltar ao caso da nossa mãe? Vou lembrar só que quando a Lei Maria da Penha teve que ser votada no nosso parlamento por recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sabe por que ela teve que ser votada? Porque o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, em vigor desde 88, já dizia: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Desde 88, o Estado brasileiro tinha que ter mecanismos para coibir a violência doméstica. E ninguém quer saber de lembrar de visitar a Constituição e ler o artigo 226, parágrafo 8º. Portanto, é responsabilidade do Estado coibir violência no âmbito doméstico. Família não é para ser objeto de discurso, não. Família é para ser objeto de cultuar valores, princípios, respeito. Família não é lugar para as mulheres serem eliminadas na frente de seus filhos. Ao caso, lá, a juíza resolveu utilizar as lentes de gênero, abriu o protocolo do CNJ. Aqui está, quem quiser tirar uma foto, que eu não coloquei em slide, é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Ele vem a ser objeto da recomendação 128 do CNJ. Ela, então, abriu a Constituição, abriu o protocolo, foi lá na página 45 e seguiu um passo. O protocolo é um manual, querida Dulcerita. Ele é um manual, ele é um guia para a magistratura. E é para o MP também. E é para a OAB também, para a Defensoria. Nesse guia, ela diz, passo 2, aonde a magistrada foi, e nós estamos indo agora. Aproximação dos sujeitos processuais.
Um julgamento envolve questões que vão para além dos autos. Uma delas é o tratamento das partes envolvidas. Advogadas, promotoras, testemunhas, vítimas e outros autores. Em sua atuação, recomenda-se um julgamento com perspectiva de gênero que esteja atento às desigualdades estruturais que afetam a participação dos sujeitos. Qual desigualdade estrutural que essa mãe escancarou? Ela veio com aquele papel feminino dos cuidados, sem contar com seu ex-marido. Ela veio sozinha. Ela veio sem contar com a compreensão do empregador, que era o município, do poder público municipal. E o que a Constituição diz? Homens e mulheres são iguais em direitos. A juíza sentenciou. A senhora tem o direito a não ser discriminada por essas situações que a senhora traz. A senhora tem o direito à igualdade com outras mulheres que podem ter redução da jornada para cuidar dos seus filhos. Portanto, a senhora tem a jornada reduzida. Eu vou concluir aqui a minha fala. Eu espero que esse julgamento tenha sido meu, seu, nosso. Que ainda nos emocione fazer justiça. Estudar o direito, doutor Rosendo. Transformar situações de injustiça. É essa a minha crença. Eu sou uma defensora dos direitos humanos. Muito mais do que uma procuradora de justiça há 34 anos. E muito me honro da minha instituição, o Ministério Público, que eu quero ver cada dia mais fortalecida e mais aprimorada. Porque o nosso dever é servir. Muitíssimo grata, Dulcerita, doutor Roseno, CEAF, nosso PGJ. Muito obrigada. Vou até aplaudir, estou aplaudindo de pé. Doutora Ivana, que felicidade em lhe ouvir. Essa semana eu comecei uma semana muito cansativa, né? Nós que trabalhamos com a violência doméstica, é uma semana de mutirões, assim, oitiva de mulheres que contaram suas histórias, mas eu termino essa semana feliz, agradecida, e vou dizer que eu também, mesmo trabalhando, preciso muitas vezes colocar as lentes de gênero quando eu abro um processo, que isso é primordial para quem está nessa área, que milita nessa área, não só na violência doméstica, como a doutora Ivana falou, né? Não só lá. E aí eu termino minha fala, porque eu sei que a senhora é muito ocupada e já vai para outro evento, dizendo o seguinte: nós temos que usar a palavra igualação. É igualar mais ação. E termino ainda dizendo o seguinte: você começou dizendo que a sua tinta não fica na folha de papel, ela corta na carne viva. Oswald Godot. E acho que suas palavras hoje não ficam nessa tela online. Elas ficam na nossa mente, no nosso coração, e vão fazer com que as pessoas que estão lhe ouvindo hoje use realmente essas lentes de gênero para que o olhar para as mulheres em geral, não só as mulheres do processo, seja um olhar de humanização, um olhar humanizado, um olhar acolhedor, um olhar que se volte sempre para uma perspectiva de gênero. Vamos esquecer os estereótipos, vamos esquecer de dizer assim, essa mulher é uma mulher honesta. Não, ela é uma mulher. Essa mulher é uma mulher fácil? Não, essa é uma mulher, é apenas uma mulher. Vamos colocar as nossas lentes e ver as mulheres como apenas mulheres que precisam ser olhadas, e olhadas com lentes de gênero. Muito obrigada, doutora Ivana. A senhora deixa o meu fim de semana, o sextou, mais feliz. Obrigada, doutor Roseno, por ter participado. Todos os participantes estão aqui no chat. Eu quero elogiar demais a presença do doutor Roseno aqui.
um corregedor-geral comprometido, que quer se atualizar em atuação, que ele é fiscal, mas é um fiscal que vive o MP, participando integralmente de uma palestra dessa. Fiquei muitíssimo feliz de vê-lo aqui. Eu que fiquei feliz, doutora Ivana. Então, eu vou ter que vazar, como é sextou, vou mudar os termos agora. Sextou! Vou ter que pedir licença e agradeço demais a oportunidade, tá bom? Doutora Dulcerita, apenas um questionamento. Algumas perguntas que queiram ser dirigidas à doutora Ivana. Por favor, vou Pois não. deixar aqui, então. Uhum. É melhor deixar meu e-mail, né? Seria interessante, seria importante. Meu e-mail é ivana.farina, que é meu sobrenome, Ivana... vamos digitar aí no chat? Já estou digitando. Ivana.farina. Ivana.farina, @mpgo.mp.br. Põe aí, Dulcerita, que eu vou... Já está aí. É isso aí. Pronto. As perguntas eu respondo. As perguntas para quem mais sabe do assunto. Imagina. Somos todas e todos aprendizes. Grande abraço. Doutora Dulcerita, a senhora quer encerrar? Agradecendo a todos, a presença de todos. Eu então, vou por favor. encerrar agradecendo a todos os presentes e agradecendo a oportunidade que o Ministério Público nos deu de falar sobre esse tema, que esse tema é importante, está na bola da vez e iniciou com a morte de uma mulher aqui na Paraíba, né? Então, agora é a hora da gente fazer a lição de casa e utilizar o protocolo diariamente, não só nos processos, mas quem é advogado, quem é estudante. Imagina um estudante já começar com essas lentes de gênero, né, que nós precisamos usar todos os dias. Então, muito obrigada a todos. Feliz Dia da Mulher, Suzana Bento falou aqui. Feliz semana, bom final de semana a todos. Obrigada por terem participado e sextou. É isso aí. Doutor Roseno, alguma palavra que você gostaria de dizer? Eu queria só parabenizar a Dulcerita pela organização desse evento, o pessoal do CEAF, nas pessoas de Herbert e Anita, e demais servidores que ali estão, e parabenizar as duas palestrantes, doutora Ivana e doutora Sara, pela brilhante explanação que fez do tema hoje debatido. De parabéns a todos nós do Ministério Público da Paraíba por assistir um evento de tão alta magnitude. Ok. Então, ficamos por aqui, já agradecendo mais uma vez a todos e que Deus abençoe o nosso final de semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.